Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando no status 1 da nossa quinta faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. A gente vai falar várias coisas legais aqui, não só em relação a essa faixa, mas em relação à mixagem em geral. Mas antes de eu começar a falar qualquer coisa de áudio, eu gostaria de agradecer a galera lá de Florianópolis. A gente teve um curso maravilhoso lá nesse fim de semana, né? Gostaria de agradecer principalmente ao meu super parceiro Júlio Lemos e o seu comparsa em crime de áudio, Beto Fonseca. Os dois são os donos lá do Valve State Studio, estúdio que me levou lá em Floripa para dar o curso de mixagem e teoria de áudio. Agradecer também a galera que participou, que foi o Luiz Maia, o Francis Pedemonte, o Lucas Scheffer e o Gui Toniel. Galera, curtiu bastante, a gente discutiu bastante coisa, mixamos, fizemos muito som, tá? Eu sei que muita gente aqui do canal me procurou para participar dessa turma do curso de mixagem de Floripa. O lance é o seguinte, a gente teve tanta procura que a gente já vai agendar uma nova turma, tá? Se você tá afim, várias pessoas já me contactaram, já estão na lista da próxima turma, mas se você tá afim de participar desse curso intensivo de mixagem e teoria de áudio, mande um e-mail agora mesmo para contact@nandocostamusic.com, que a gente vai ver se consegue reajustar para agendar uma ou duas turmas a próxima vez que eu for em Florianópolis, porque a gente teve bastante procura, tá? Então se você tem interesse, é uma ótima oportunidade para você se desenvolver aí no mundo do áudio. Se você não estiver perto de Floripa e você estiver mais perto aqui da região sudeste, Juiz de Fora, nos dias 8 e 9, a gente não pode esquecer que eu vou ter o curso de masterização aqui no meu estúdio de Juiz de Fora, e nos dias 29 e 30 eu ainda tenho uma vaga para o curso de mixagem em teoria de áudio, tá? Se você quiser, corre aí, me manda um e-mail, contact@nandocostamusic.com, porque as vagas vão se esgotar rapidamente, tá? Os cursos aqui em Juiz de Fora já incluem a hospedagem, 2 dias de hospedagem, incluem também a alimentação e o material didático, tá? É uma ótima oportunidade para você participar. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail aí, tá bom? Então tá, vamos cair na música aqui e olha que interessante. Toda a música que a gente trabalhou até agora aqui no Mix Nando, ou toda a música que a gente abordou algum tipo de análise aqui no canal, a gente sempre pensa no processamento, né? O que a gente precisa trabalhar de equalização, compressão e tal. E aí eu comecei a ler os comentários da galera também, né, para passar do status anterior para esse status aqui, e muita gente comentou algumas coisas que foram bem interessantes, né, que eu faria mesmo em relação aos filtros, né, na verdade a maioria das pessoas comentou alguma coisa em relação a high pass, tá? Todo mundo que falou alguma coisa em relação à limpeza de grave, utilização de high pass filter, vai pontuar aqui nesse status, tá? Só que o lance é o seguinte, se fosse eu abordando essa mixagem de uma forma profissional, vocês sabem qual que seria a minha primeira ação nessa mixagem? Reverb, tá? E foi exatamente o que eu fiz. Por que eu trabalhei o reverb? Porque, na verdade, a gente sempre tem que pensar e ouvir a música de uma forma global. Quando eu ouço essa massa sonora, para mim não importa a equalização, o que mais me chama a atenção é o seguinte, eu só vou começar a raciocinar se eu preciso equalizar, se eu preciso comprimir, se eu preciso usar excitação harmônica, qualquer coisa, se toda essa massa já fizer sentido de estar dentro de um certo ambiente. Porque, na verdade, a essência dessa música é uma essência de música, vamos dizer assim, orquestrada, entre aspas, né? Por observação, né? De tanto assistir filme, ouvir trilha sonora, esse tipo de coisa. A primeira coisa que vem na sua cabeça para você tentar representar um som desse, uma composição dessa, um arranjo desse, né? É você tentar criar uma grandiosidade, né? Um sentido de amplitude, para você levar a sua imagem mesmo, né? Por uma sensação muito grande. Imagina essa música tocando numa sala de cinema, você quer uma coisa épica, né? Então, assim, num primeiro momento, quem que é mais importante? Eu tentar ouvir uma coisa mais cheia, épica, né, com mais densidade, ou eu ficar preocupando se eu vou tirar grave na flauta, né? Se eu tiver apenas é aquele lance todo, se eu tiver apenas um movimento, né? Imagina que o cara chega assim, você só pode melhorar sua mix de uma maneira. Como eu vou melhorar ela mais? Se eu filtrar o grave ou se eu colocar um reverb em vários elementos para eu conseguir criar uma densidade? Nesse caso aqui, o reverb é muito mais efetivo, tá? Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Como eu estou trabalhando essa mixagem em surround, assim como eu expliquei no vídeo anterior, né? Vocês podem até observar aqui
que eu fiz algumas somas também de sinais, né? Eu criei alguns submixes e tem vários submixes aqui, né? Na verdade, todo o submix aqui está em Surround 5.1, então você vê que você tem 6 medidores, né? A gente pode também trabalhar dentro de uma mixagem 5.1 com submix, efeitos estéreo também, né? Então a gente tem essa versatilidade, essa possibilidade. Mesmo que a gente esteja trabalhando em 5.1, né? Obviamente, se a gente está trabalhando, por exemplo, um submix 5.1 aqui, a gente já está direcionando os pans, né, em 5.1 aqui tudo, e essa soma já é representada aqui nos 6 canais. Se você está trabalhando, por exemplo, uma soma de sinais ou um efeito em estéreo, né, você, além de você trabalhar o nível de volume, você pode trabalhar também o pan, né, dessa mandada ou desse efeito para você distribuir esse efeito que está em 2 canais de uma forma mais interessante dentro do campo surround, né? E você pode trabalhar com ferramentas também, assim como eu mostrei no outro vídeo, né? Por exemplo, um manager aqui. Nesse caso aqui, esse manager é uma ferramenta legal para você trabalhar meio que o gerenciamento, né, global da sua mix. Mas você pode trabalhar ferramentas como o Imager também, que você pode passar um canal estéreo para surround, né? É aquela mesma ideia de você ter um sinal mono, né, um track mono, e você criar o, entre aspas, falso estéreo, você consegue, entre aspas, criar o falso surround também, né? Em várias situações acontece isso. Às vezes a gente não tem uma mixagem necessariamente surround, mas você consegue gerar uma master surround com algumas manipulações, né? O trabalho do efeito e tudo mais. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu criei um efeito aqui, um reverb surround, né? Então ele funciona como um reverb estéreo, de certa forma, né? Você tem a equalização antes do reverb, você tem a equalização depois do reverb, você tem o controle do tempo do reverb e tal, tudo isso, mas você tem alguns controles extras que servem para você gerenciar o seu reverb dentro do campo surround, né? Então você tem todas as propriedades aqui, por exemplo, pré-delay, né, o tamanho da sala, a densidade e tudo mais, só que você tem coisas específicas do surround também, como por exemplo, reduzir a quantidade de reverb que vai para a caixa central. Quando a gente fala de mixagem para cinema, por exemplo, né, as vozes dos cinemas, né, as vozes principais, elas são condensadas na caixa central, né? A caixa central serve para você colocar aquilo ali e ficarem as vozes bem definidas, né? A gente deixa a mixagem da música, por exemplo, no cinema, no que a gente chama de sistema quad, que seria um sistema onde a gente tem as 2 caixas dianteiras e as 2 caixas traseiras, né? Então você pode mixar sua música em quad, você pode ter as vozes nas suas caixas centrais, e todo o sistema Surround 5.1 você pode utilizar para ambientação, você pode utilizar para efeito, né? Você pode utilizar, por exemplo, o subwoofer, né? Que é onde a gente manda os efeitos graves, mas para dar aquela pressão mesmo nas explosões, né, em tudo que tem efeito de grave. Então, quando a gente está mixando para cinema, a gente tenta evitar de mixar a música, por exemplo, mandando sinal para o sub. A gente deixa reservado mais o lance do sub para poder fazer o lance dos efeitos mesmo e tal. Nesse caso aqui dessa mixagem, eu vou abstrair isso aí, eu vou trabalhar como se fosse um DVD, vamos supor que fosse um show. Isso aqui é um show de uma orquestra e tal. Então eu estou trabalhando a minha mixagem realmente em 5.1. Então alguns elementos aqui que eu já vou mostrar na sequência, eu já trabalhei algumas mandadas de som, né, para o sinal que vai para o subwoofer, né, que já dá um efeito bem interessante, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz. Eu criei um reverb e comecei a distribuir os elementos no reverb, que foi o que deu já uma cara mais definida. Então é interessante, né? A gente vê que o primeiro movimento da mix pode ser praticamente qualquer coisa. Eu já venho falando isso ao longo dos meus vídeos, né? Mas eu acho que nesse vídeo aqui fica bem claro que o uso do reverb já dá uma direcionada muito grande, né? Então no caso dessa mix, se eu começasse por qualquer outra coisa, talvez eu não conseguisse andar tanto, né, com poucos movimentos. Sempre a ideia é a seguinte, a gente otimizar o trabalho. Então assim como eu disse, se eu só tenho uma possibilidade para mexer, eu vou melhorar a mix muito mais aplicando reverb do que aprendendo a filtrar, mas acaba que eu já segui algumas ideias que as pessoas falaram, né, de filtragem e trabalhei algumas coisas de filtragem, mas é muito pouca coisa. Se você der uma olhada aqui na seção, não tem praticamente nada, só tem o reverb, tá?
E tem, por exemplo, no track aqui dos contrabaixos, né, das cordas, a gente tem um high pass em 41 Hz, ponto. Na soma das cordas, tirando esse som aqui dos contrabaixos, a gente tem um outro high pass em 54 Hz, ponto. Depois a gente tem um cortezinho aqui no efeito, nesse efeito de vento, wind effects aqui, no começo da música, em 78 Hz, ponto. Depois a gente tem um cortezinho aqui, ó, de médio grave e grave no coral que entra lá no final, na parte C da música. Acabou, é só isso que eu tenho de equalização até o momento, né? Então é sempre você compreender o que o áudio está pedindo, né, e criar uma resposta a isso. Então foi basicamente isso que eu fiz. Obviamente, ao inserir o reverb, ao inserir a equalização, algumas coisas pedem para ser remanejadas. Às vezes o pan mesmo, né, porque a gente está trabalhando em surround aqui, na verdade vocês não estão ouvindo a mixagem em surround ainda, mas no surround essa necessidade de você manipular o espaçamento, né, é muito maior, porque você tem mais lugares para você dispor o seu som, né? Então às vezes você abaixa o sinal de um elemento, você sente a necessidade de mexer ele um pouquinho mais para o lado, aí você mexeu um pouquinho mais para o lado, você quer jogar o outro um pouquinho mais para trás e mais para o outro lado, enfim, você vai mexendo, né? Mas o grande lance é esse. E trabalhei também, né, as mandadas de efeito aqui. Os níveis são bem diferentes. O diferencial, né, quando a gente trabalha mixagem estéreo para mixagem surround, é que a gente tem também todo o controle da mandada de efeito, né, assim como eu mostrei no outro vídeo, o pan, né, que a gente tem o joystick, né, que a gente pode manipular e fazer a movimentação do pan no campo surround, né, a mandada é a mesma coisa. E a gente tem a opção também FMP, que no caso do Pro Tools Follow Main Pan, que é o seguinte, você consegue fazer a mandada e quando você aperta esse botão aqui, quando você faz essa mandada, né, o pan da mandada segue o pan do canal. Então, por exemplo, se eu estou aqui com o pan do meu canal, né, mais para a caixa da esquerda aqui e o outro sinal está meio que um pouquinho para a direita da caixa central, tal. Na hora que eu faço a mandada de reverb, a mandada copia esse pan, né? A mesma coisa no reverb estéreo, quando a gente faz uma mandada, você pode seguir, porque é o seguinte, imagina que você tem uma guitarra com um pan do lado esquerdo. Se você não fizer nada, o que acontece é o seguinte, quando você manda o sinal do reverb, o seu sinal manda para o reverb no meio e ele volta como se você tivesse com o sinal no meio. Então, acaba que a percepção de reverb vem mais no meio, tá? E às vezes não é interessante, né? Na verdade, em grande parte das vezes é interessante que você tem a resposta do reverb, né, meio que na mesma posição da fonte sonora, né? Isso faz com que a gente organize. Então, se você tem a guitarra do lado esquerdo, você quer ouvir o reverb voltando mais do lado esquerdo. Obviamente, se você está trabalhando um reverb estéreo, o som não volta só do lado esquerdo, né? Ele tem um processamento, a máquina é estéreo, então você ouve também uma sombrinha mais do lado direito, enfim, é a sensação do estéreo mesmo, né? Só que, às vezes, se você fizer a guitarra do lado esquerdo, o violão do lado direito e o reverb voltar tudo no meio, você não consegue criar uma sensação muito ampla de reverberação, né? Às vezes não, às vezes você pode trabalhar como efeito o seu sinal do lado esquerdo e a volta do reverb só do lado direito. Em várias situações a gente pode trabalhar isso, depois eu vou falar mais sobre efeito também. Mas o grande lance é esse, e o diferencial aqui também é o seguinte, se a gente quer fazer um reverb aqui, mandar um pouco do sinal também para o subwoofer, a gente pode simplesmente vir na mandada aqui e aumentar. E dessa forma a gente trabalha também o envio de sinal para o Low Frequency Effect, né, que é o sinal que vai ser mandado para o subwoofer, né? Então, enquanto eu estou fazendo essa mixagem que eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou monitorando em surround e tudo, então se eu quero um som de uma explosão, e aqui a gente tem umas situações legais aqui de explosão, de som mais forte, né? Por exemplo, a gente tem aqui a primeira explosão aqui, esses bons aqui, esses tracks, né? Então eu trabalhei alguns deles aqui com uma mandada de Low Frequency Effect, que na verdade eu faço uma mandada de leve, eu mando um pouquinho do sinal para o subgrave aqui, para o subwoofer, né? Então é como se, entre aspas, eu tivesse dando, entre aspas, uma equalização de grave, mas sem mexer em equalização, porque simplesmente eu estou mandando mais sinal para o subwoofer, né? E essa soma cria uma pressão legal na mixagem, né? Quando você trabalha com mixagem para cinema, você usa aqui em explosões, né? Tipo, se tiver um robô andando, você pode trabalhar um pouco de mandada ali de LFI, que você
cria essa densidade mesmo na mix, né? Então, musicalmente falando, eu trabalhei essa mandada aqui um pouquinho só nesses tracks boom e trabalhei também no rise, tá? Se eu não estou trabalhando em mixagem surround e eu quero dar esse efeito, eu vou trabalhar de outras formas. Eu vou tentar equalizar ou eu vou adicionar uma, né, como se fosse um sinal ali, gerando um harmônico no grave, alguma coisa assim, né? Eu vou tentar criar esse efeito de outras maneiras, né? E quando eu passo esse sinal também, que a gente está ouvindo aqui em estéreo, né, a gente tem como fazer o gerenciamento. Então eu tenho como reduzir o ganho do LFI se eu quiser, eu tenho como inverter a fase, filtrar, enfim, várias coisas. E aqui eu tenho como mixar, tá? Quando eu faço mix down, eu posso dizer o quanto de LFI eu quero na minha mix estéreo, né? Então você consegue fazer esse gerenciamento e tentar cada vez mais manter a coesão entre a sua mix surround e a sua mix estéreo, tá? O grande segredo de trabalhar em surround é você tentar sempre desligar e ligar, né, essa troca aqui de estéreo para surround, você tentar manter coeso, porque senão dá uma diferença muito grande, tá? Então foi basicamente isso que eu fiz, tá? Apenas alguns filtros e reverb em níveis diferentes em cada instrumento, tá? Mas eu trabalhei com uma certa dose, alguns elementos aqui, por exemplo, strings, o reverb não está nos elementos individuais, né? O reverb está no submix. Aqui no caso do brass section, das flautas, né? Trompas, trompetes, orquestrais e tudo mais, eu trabalhei as mandadas em níveis diferentes por canal, né? Eu não trabalhei reverb em tudo, eu coloquei algumas coisas que eu sentia necessidade, mas a gente vai sentir mais necessidade à medida que a mix for caminhando, tá? Então eu vou tocar aqui, vamos ver para onde a gente vai, eu vou aguardar o comentário de todo mundo aí para o próximo vídeo, vou continuar falando sobre vários detalhes dessa integração mixagem surround e estéreo também para quem trabalhar com mixagem surround, tá bom? Vou rolar aqui, vou deixar aquela imagenzinha para a gente se inspirar aí e vamos mandar bala, valeu! Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.